pensionista que recebe uma verdadeira miséria todos os meses ainda tem o seu valor descontos exatamente para sindicatos ou associações que muitas vezes sequer pedem autorização do titular do referido recurso. Pois bem, o que fazer? Quais são as providências para você que é aposentado ou pensionista? O Liberdade News convidou o contador Luiz Zandoná exatamente para nos trazer algumas informações das possibilidades sobre essa situação escabrosa que envolve desvios aí a partir de 2019 até a data atual de mais de 6 bilhões de reais. Luiz, bom dia, bem-vindo, obrigado por atender o nosso chamado. Bom dia, Genei, tudo bem? Um abraço aos nossos ouvintes, né? Muito bem. É uma notícia que, infelizmente, mais uma vez nos coloca literalmente sobre as questões dúbias, as dúvidas que acontecem na política, né? E a corrupção que, infelizmente, não acaba neste país. 6 bilhões de reais é muito dinheiro. A pergunta que eu lhe faço, de que forma que essas ações de desconto, elas acontecem? Genei, é uma surpresa muito grande. Nós sabemos que demorou demais para as autoridades públicas tomarem consciência dessa maravilha que você faz no país, né? E demora demais para tomarem consciência dos fatos. Isso acontece por conivência de autoridades. Não é possível que alguém simplesmente constitua uma associação, um sindicato, e saia descontando do contribuinte, né, dos beneficiários do INSS, especificamente aposentados e pensionistas, né? Sem uma conivência pública de autoridades, de pessoas envolvidas, essas entidades não estariam descontando. Entendeu? A gente observou que essas ações elas acontecem desde 2019. Diríamos, o cidadão monta a associação ou o sindicato e parte pela premissa da falsificação de possíveis assinaturas? Olha, existem algumas regras dentro dos governos, né, que permitem, digamos, sindicatos descontar ou ter contribuições, né? Nessa especificamente de aposentados e pensionistas, deve ter alguma coisa errada no meio de tudo isso. Eu não acredito. Eu sou um pensionista, sou aposentado, na verdade, e eu sofri com essa questão. Eu descobri aleatoriamente porque eu tenho acesso às informações dentro do INSS, que eu vou te falar como é que pode fazer para você perceber que está sendo lesado. Quer dizer, você foi uma vítima? Eu fui uma vítima, Junei, e eu tive acesso às informações foi em outubro do ano passado, quando eu entrei para conferir o meu lerite de aposentado, né, que todo pensionista ou aposentado tem essa informação, só que é difícil de chegar até lá. Sim. E eu observei que eu estava sendo retido do meu pagamento de beneficiário R$ 77,86. Isso num período de quanto? Então, tempo? Desde que eu sou aposentado e que começaram essas entidades... Quer dizer, desde o princípio, então? Desde o começo que surgiu, essa entidade, inclusive ela tem um nome abreviado, Contribuinte CAP, né, uma associação lá de Brasília. De Brasília. Olha, como que tiveram acesso aos meus dados, né, e começaram a descontar. Então, estou falando especificamente de mim, porque é um exemplo vivo do fato, né? Correto. E eu fiz os cálculos, chega em torno de R$ 10 mil que foi descontado até hoje dos meus benefícios. Agora dos absurdos. Quais foram as providências que você tomou no sentido de cercear essa ação? Então, com a senha Gov, com o certificado digital, a senha Meu INSS, no acesso Meu INSS, você entra lá dentro e faz as conferências, você verificando que tem alguma coisa irregular, você entra com recursos. Tudo eletrônico, não precisa mais dirigir o INSS, que tem que agendar, e é uma dificuldade enorme, né? Mas aí, Janeiro, eu te falo o seguinte, eu que sou contador e que tenho acesso às informações, que é uma dificuldade para você Sim. conseguir uma senha Gov, hoje o governo impõe 1000 restrições. Dificulta, né? Dificulta enormemente. Por exemplo, assim, um contribuinte mais humilde, aí, que muitas vezes nem o celular ele não tem. Como que você vai ter acesso? Como que você vai saber se está sendo lesado ou não? E eu te falo que eu acho que todo mundo foi lesado sem saber. Muitas vezes cai no banco o valor
está o valor lá, muitos dos beneficiários têm consignado, algumas outras que fazem um empréstimo eletrônico, correto, alguma coisa que seja retido no seu benefício, nem percebe que tem um pouquinho mais sendo descontado. Então, é correto fazer a verificação e conseguir identificar se há alguma retenção indevida. Porque ninguém pode meter a mão no dinheiro que não é próprio. Essas associações, tem um monte de pilantra lá dentro, vamos ser sinceros com relação a isso. Porque não é admissível uma coisa dessa. No caso, não sou demais a tomar sim, peito disso, né? No caso, nas suas providências especificamente, você conseguiu suspender o desconto? Consegui. Eu entrei com recurso eletrônico, foi analisado, deferido, porque, claro, eu revoltei contra isso, né? Fiz as petições e justificadamente não autorizei, e no terceiro mês eles suspenderam. Inclusive eu tenho junto comigo aqui, o Té trouxe para nós podemos até verificar depois, se quiser dar uma olhada, né? Mas é simples o processo. O problema é que essas pessoas mais humildes, como é que elas vão chegar? É isso que eu ia lhe perguntar, quer dizer, você que trabalha na área, basicamente, notou que há uma complexidade bastante grande. E aquela pessoa que mora, diríamos, lá no bairro, que não tem computador, não tem acesso, não tem alguém por ela, de repente, só vai no banco para sacar o dinheiro, jamais vai conferir ou vai ter noção do desconto, ou pode até ver, porém, frente às circunstâncias, não irá se mobilizar e tomar a atitude que você tomou. Outra pergunta que eu lhe faço é, o recurso descontado, porventura, foi devolvido? Não, jamais. Isso que eu vi uma conversa agora, que o governo está pensando em restituir o contribuinte. Olha, conversar é uma coisa, né? Eu quero ver voltar esse dinheiro. Essas pessoas que se usam desse dinheiro, porque essas associações, não vamos dizer que elas são ilegal, que elas constituem... Em sua maioria, né? Temos entidades que defendem os interesses do povo, né? Mas a maioria dessas, como esse Sintinap que você citou, né? eles aumentaram a arrecadação deles em 2022 de 88 milhões para 149 milhões. O que esse povo está fazendo com esse dinheiro? Você vê algum benefício a essas pessoas, de quem eles reteram esses recursos? Se fosse aplicar em benefício do povo, convenhamos, você até entenderia, mas desde que você autorizasse, né? Correto. Então aí eles estão metendo a mão no nosso dinheiro, do dinheiro do povo, e usando para benefícios próprios, como já a Polícia Federal aí já constatou, né? Correto. Então, quer dizer, Luiz, para concluir, a saída, então, é através da informática, do sistema GovBR, né? A pessoa tem que ter a conta GovBR para poder solicitar a exclusão desses descontos. Então, em primeiro momento, a gente aconselha através da senha GovBR, que facilita a vida dele. Pode ele mesmo fazer a petição, mas as pessoas mais humildes vão ter uma dificuldade em relação a isso, né? Então teria que procurar um auxílio de uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, um escritório de contabilidade que possa ajudar, né? ou alguém que tem um advogado que seja de confiança dele, que possa entrar. Evidentemente que ele não vai ter que ter custo em relação a isso, porque ele já é um beneficiário, né? E muitas vezes com dificuldade financeira, a idade... todos nós temos limitação de saúde, gastamos muito com medicamentos e tal. Então o dinheiro é tão bem-vindo e que é correto verificar se está sendo feito essa retenção e entrar com recurso via eletrônica ou se dirigir ao INSS, que também eu acho que o órgão deve tomar as providências em relação a isso aí. Se estiver sendo retido, fazer o bloqueio. Agora deverá acontecer, espero, um pente fino em relação a todas as ações, para que haja as providências no sentido de um novo corpo administrativo assumir essa entidade, porque literalmente, assim como os Correios que estão aí quebrados, literalmente esculachados, essa é a grande verdade, inclusive utilizaram 4 milhões de reais para patrocinar um show aí de um cantor a nível de Brasil, né, com recurso dos Correios. Enquanto isso, a instituição está aí literalmente se afogando. Luiz, quero lhe agradecer pela entrevista, pelas informações. Aproveitar, inclusive, de mandar um abraço através de você a todos os contadores. Hoje é dia da contabilidade, né? Hoje é dia da contabilidade. Sem dúvida alguma, profissionais que sem dúvida fazem a diferença em nosso meio no dia a dia. A pergunta que eu lhe faço para encerrar: mais de 6 bilhões de reais, ações de 2019 até hoje. Você acha que alguém vai preso? Imaginei aí que vem a grande questão do país, né?
parece que o pessoal quer se aparecer a nível nacional, divulgando quem são, através de atos ilícitos. Da bandidagem, né? A bandidagem parece que tem vez, né? Porque a justiça que nós valorizamos tanto, né, muitas vezes não consegue fazer o que desejaria nós, contribuintes, né, que fossem feito, infelizmente. Tá certo. Luiz, forte abraço, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia. Agora são 7h49.